Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 5 horas em ponto. A jornada do Tabernáculo de Moisés, 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Lídia, bom dia, seja bem-vinda. Hoje nós vamos posicionar a Arca da Aliança em Atos capítulo 8, o versículo de número 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Este é o propósito de todo cristão. Quando nós lemos na carta de Pedro, vamos ver, 1 Pedro ou 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo chamado para levar o Evangelho. E quando nós vamos levar o Evangelho, nós temos que entender que a dinâmica da vida que temos, ela está ajustada a esse propósito. Ou seja, o grande propósito de cada um de nós é levarmos o Evangelho. Muitas vezes, esse levar o Evangelho é visto como uma carga. Aqui nós vemos Filipe anunciando a Cristo. Ele é um evangelista. A Bíblia diz em Efésios que Deus deu dons aos homens, um como apóstolos, outros como os profetas, outro como evangelistas, pastores e mestres. Isso significa que nem toda pessoa exerce o mesmo ministério. Nem toda pessoa ela é chamada para fazer um nivelamento. Às vezes uma pessoa que tem uma vocação para o evangelismo, ela acha que todo mundo tem que ser evangelista. Uma pessoa que tem uma vocação ao pastorado, ela acha que todo mundo tem que ser pastor. Ou uma pessoa que tem vocação para ser mestre, acha que todo mundo tem que ser mestre. Mas não é assim que funciona o corpo de Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, ele diz que o corpo do ministério, e qual é o corpo do ministério? Os que estão na mais alta liderança do reino da obra de Deus. O objetivo dos que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do seu ministério. Então, como é que nós vamos entender o corpo de Cristo? Aqui tem uma igreja. Lembra que a igreja ela é um edifício feito de pedras vivas. Aqui tem o evangelista. A missão do evangelista é trazer gente para o reino de Deus. Ele ganha os perdidos. Esse é o evangelista. Aqui tem o pastor. A função do pastor é apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas que estão dentro do aprisco. E aqui tem o mestre.
A função do mestre é não deixar ninguém sair da igreja. Então aqui nós temos cada um exercendo a sua função. Aqui nós temos o apóstolo. A função do apóstolo é dar o fundamento para a igreja, a doutrina dos apóstolos. E aqui nós temos o profeta. A função do profeta é fazer o povo sintonizar em Cristo. Então, observa, nós temos uma congregação, e eu não desenhei ali, mas nós poderíamos desenhar aqui, ó. As pessoas. Lembra que Cristo, ele é visto rodeado pelos 7 candeeiros, que é a igreja, e Cristo está no meio. Então, a função do pastor é apacentar. A função do evangelista é trazer para dentro da igreja. A função do mestre é não deixar sair da igreja. A função do apóstolo é dar o alicerce para a igreja. A função do profeta é fazer a igreja estar sempre voltada para cima, para os céus. Então, isso é uma igreja organicamente trabalhando. Dentro de cada um desses pontos vermelhinhos, que seriam os membros da igreja, há um ministério dentro do ministério. Um tem o ministério de alcançar viciados, outro tem o ministério de fazer o sopão, outros têm o ministério de ser professor da escola bíblica dominical, o outro tem o ministério de cuidar das crianças. Então, quando nós olhamos a igreja como um corpo, nós temos que enxergar individualmente o papel de cada um. Eduardo, seja bem-vindo. Nós estamos em Atos capítulo 8, o versículo de número 5. Então, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Ele anunciava dentro do ministério dele. O que é um ministério? O ministério é quando você faz uma coisa com constância, e porque você faz aquilo repetidas vezes, você pode aperfeiçoar o teu ministério. Então, começando pelo apóstolo, que dá o fundamento, profeta, que aponta para a presença de Deus, evangelista, que traz para dentro do reino de Deus, o mestre, que não deixa sair da igreja, e o pastor, que apacenta dentro da igreja. Qual que é o drama que a igreja vive? É que a pessoa, por não perceber o seu papel no ministério, a Bíblia diz, Paulo planta, Apolo rega, Deus dá o crescimento. A tendência das pessoas no exercício da sua individualidade ministerial é elevar o seu ministério em detrimento do outro. Assim, o evangelista diz que o pastor não é bom pastor porque não ganha alma. O pastor diz que o pastor não é mestre porque não apacenta ovelha. O mestre diz que o apóstolo não é apóstolo porque não fixa o ensino dentro da casa de Deus. E assim cada um, para elevar o seu ministério, derruba o outro. Isso não faz sentido. Cada um deveria compreender o seu ministério, a sua posição dentro do corpo, o seu papel, porque quando nós vemos aqui Filipe indo para um lugar deserto, levando o evangelho, a igreja, o corpo reunido de Cristo, ficou para trás. Ele não estava junto com o corpo, porque se ele ficar junto com o corpo, ele não está cumprindo a função do seu ministério. Então ele se aparta do corpo porque ele tem que ganhar almas que ainda não conhecem o evangelho. Então cada um na sua esfera deve compreender o seu papel no corpo de Cristo. Pai, nos ajuda a compreender o nosso ministério no corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a honrar cada ministério diferente do nosso no corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a crescer
como uma igreja bem ajustada, onde cada um sabe o seu papel e a sua parte. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja pujante, forte, uma igreja, Senhor, que está na tua presença e é edificada pelo teu Filho. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro, que está no verso 6 de Atos capítulo 8. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Certa feita, eu trabalhei, eu acompanhei um prefeito em 2 gestões. Na primeira gestão, aquele prefeito ele saiu com 80% de popularidade. Na segunda gestão, ele saiu com 20% de popularidade. Aí eu fiquei me perguntando, por que aquele prefeito que teve alta popularidade na sua primeira gestão, a segunda teve um intervalo. Ele foi prefeito, deixou de ser prefeito, voltou a ser prefeito. Então teve um intervalo de tempo. Por que ele, na primeira gestão, ele tinha sido um prefeito com 80% de popularidade e na segunda com 20%? E eu vi alguém entregar a seguinte resposta. Ele disse, a primeira gestão, aquilo que o prefeito falava, as pessoas executavam. Na segunda gestão, aquilo que o prefeito falava, as pessoas não executavam. Então, a autoridade do prefeito é a capacidade dele dar uma ordem e a ordem ser cumprida. Na obra de Deus, funciona o mesmo princípio. A Bíblia fala de Samuel que nenhuma de suas palavras caíam por terra. Samuel, se a gente colocasse no nível de 0 a 100, ele tinha 100% de assertividade. Para nós chegarmos a 100% de assertividade, ou seja, aquilo que a gente fala é aquilo que acontece. Filipe falava e as pessoas unânimes ouviam o que ele falava e os sinais que ele operava. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Então, a primeira condição para a nossa palavra ganhar efeito, ter resultado, atingir o coração da pessoa, é nós estarmos cheios do Espírito Santo. Deixe-me colocar a coisa da seguinte maneira. As pessoas dizem por aí que está cada vez mais difícil pregar o Evangelho. Que as pessoas não querem ouvir falar de Deus. E essa conclusão que se chega à conclusão também que a igreja não tem mais o poder de influenciar esse mundo, porque o mundo fechou o seu ouvido para a voz de Deus. Será que isso procede? Para você fazer uma prova, se esta afirmação é verdadeira, eu convido você a visitar um cemitério. Vá até o cemitério da sua cidade. O que você vai olhar no cemitério? Eu quero que você ande no cemitério da sua cidade e procure aqueles túmulos suntuosos de gente bem rica. E eu quero que você também olhe para aquele túmulo de gente pobre, indigente. Compare os 2 túmulos. Se você comparar os 2 túmulos, você vai ver que, aparentemente, o túmulo daquele que é rico, ele é muito mais tarimbado, ele é muito mais ornado, ele é muito mais bonito. E o túmulo daquele que é indigente é uma cova rasa e o indigente está a 7 palmos debaixo da terra. Aí você diz para mim, César, por que você pediu para eu ir no cemitério olhar para as pessoas que estão enterradas? Porque se você observar com muita atenção, verá que no túmulo do rico,
o rico está morto igual no túmulo do pobre. O que tem em comum nos dois túmulos é que ambos estão mortos. Não importa a estrutura construída em cima do túmulo, ambos estão mortos. Quando a gente olha para esse mundo, Paulo fala aos Efésios no capítulo 2 que os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. Significa que toda pessoa sem Cristo, ela está morta. Ou, por conclusão, não existe mais morto e menos morto. Você pode ir agora, não no cemitério, mas ir na casa da pessoa mais rica da sua cidade, que não é cristão, e você vai ver uma casa absolutamente suntuosa, decorada. Você pode ir na casa do indigente, ele dorme debaixo da marquise. Se você comparar o rico com o pobre, o rico na sua mansão e o pobre debaixo da marquise, ambos, se não têm Cristo, estão mortos nos seus delitos e pecados. Então não faz diferença se você está diante do governador, do presidente, diante do homem mais rico da cidade, ou se você está diante do maior indigente. O que faz o ponto em comum entre eles é que todos estão mortos em seus delitos e pecados. Aí você diz assim, César, o que tem isso com a evangelização? Jesus diz em João capítulo 16, eu enviarei o Espírito Santo para vocês. Depois ele diz aos discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então o Espírito Santo é um revestimento de poder. Aí em João capítulo 16 ele diz assim, vocês receberão o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que eu quero dizer com isso? Se a nossa palavra não está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, o problema não é ele, porque ele está morto, não tem mais morto e menos morto. O problema é nós, que não estamos devidamente cheios do Espírito Santo. Porque quando Filipe falava, ouvindo eles, unânime, a multidão ouvia e vendo os sinais que ele operava. Ou seja, quando um homem de Deus opera, ele opera no poder do Espírito Santo. A obra é do Espírito, não é dele. Então não importa a condição da pessoa diante dele. O que importa é o quanto de Espírito de Deus ele tem. Note o caso de Jonas. Jonas pregou por 3 dias a cidade de Nínive, uma cidade de 120 mil habitantes. E em 3 dias a cidade inteira se converteu. Mas olhe para a posição de Jonas. Antes dele chegar naquela cidade, ele desceu às profundezas do mar e lá ele se arrependeu. Ou seja, existe uma proporção entre o nível de arrependimento de Jonas e o nível de arrependimento de Nínive. Se nós compararmos, Jonas desceu mais do que Nínive. Jonas se arrependeu mais do que Nínive. Então as suas palavras têm poder. Ou seja, as pessoas vão nos ouvir quando nós apresentamos uma real transformação pelo poder de Deus. Por isso que Jesus disse, antes de tirar a trave do olho do teu irmão, tire o argueiro do seu olho. Antes de você desenvolver o seu ministério e achar que as pessoas têm que te ouvir, saiba quem você é na presença de Deus. Porque essa obra é do Espírito, não é obra humana. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos que nos preparar, nós temos que nos capacitar e principalmente nós temos que nos encher do Espírito Santo se queremos que uma multidão nos ouça. Caso contrário, nós estaremos falando ao vento. Não porque eles não querem nos ouvir, é porque nós não estamos com o devido revestimento do poder de Deus para sermos ouvidos. Em outras palavras, quem tem a liderança no mundo é a igreja. Se a igreja operar dentro do âmbito do Espírito, ela faz diferença. Se ela não operar, Jesus disse, se o sal for insípido, não serve nem para Deus e nem para os homens. Pai, nos ajuda a compreender que o desenvolvimento do nosso ministério depende
do poder do teu Espírito sobre nós. Depende de nós estarmos cheios do Espírito Santo e, portanto, cheios da tua palavra, porque a matéria-prima do Espírito Santo é a palavra de Deus. Só assim, Senhor, haveremos de falar e a multidão irá nos ouvir, e ela verá os sinais que o Senhor tem feito por nosso intermédio. Nos ajuda, Senhor, a entender que depende mais de nós ganhar almas do que do outro, porque é nós que temos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. O nosso café da manhã está em Atos, capítulo 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. A igreja primitiva, ela nasceu em Jerusalém. Quando Jesus deu a ordem aos discípulos em Jerusalém, ele disse assim, que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Muitas igrejas, observando esta ordem, elas entendem que em Jerusalém é dentro do templo, na Judéia é na sua cidade, em Samaria é no seu país, até os confins da terra, as outras nações. E assim elas desenvolvem pessoas em cada nível ministerial para alcançar regiões. Certa feita, eu li que em Córdoba, um pastor, ele ganhou praticamente uma cidade para Jesus. Qual foi a estratégia desse pastor? Ele chamou a igreja e criou aquilo que chamaria de lares luzes. Ou seja, ele treinou em cada lar um membro da igreja para liderar a célula daquela casa. Então ele treinou pessoas para fazer, para pastorear em uma casa. Depois, ele fez um movimento de evangelização no bairro. Ele colocava o carro de som, o evangelista ia, ele pregava naquele bairro, as pessoas vinham para a frente, aceitavam Jesus, aqueles líderes treinados pegavam estas pessoas, levavam para suas casas e discipulavam estas pessoas. E assim ele fez em um bairro inteiro. Depois ele juntou vários bairros, ele chamou um evangelista de renome estadual e ele colocou para pregar em várias regiões da cidade. Ele reunia fazia uma região, o evangelista pregava, as pessoas se convertiam, aqueles que estavam preparados nos lares luzes recebiam estas pessoas e as discipulavam. Depois ele alugou o estádio de futebol. Ele chamou um evangelista de renome nacional para pregar no estádio. E aquelas pessoas treinadas fizeram o mesmo. As pessoas se converteram, as pessoas treinadas pegaram aquelas pessoas, levaram para suas casas. E assim, ele ganhou praticamente, naquele período, toda aquela cidade para Cristo. Uma estratégia inteligente. Nós precisamos desenvolver estratégias inteligentes para alcançar almas para Deus. No entanto, o próprio Deus estabelece a sua estratégia. A igreja se reunia em Jerusalém e ela não saía de Jerusalém para a Judéia e nem para Samaria. Como que Deus proveu isso? Ele mandou uma grande perseguição e a igreja foi obrigada a sair de Jerusalém e ir para Samaria, ir para a Judéia e ir para Samaria. Num certo sentido, nós podemos dizer que é isso que a pandemia está fazendo. A igreja, por muitos anos, passou a viver em torno do templo físico, do prédio. Todas as atividades eram em torno do prédio. Uma vez eu li um livro de administração de empresa e ele diz assim: quando uma empresa ela é conhecida pelos seus departamentos, nós temos o departamento na empresa
o departamento de compra, o departamento de venda, o departamento de estoque, de almoxarifado, o departamento e assim por diante. Mas muitas empresas transformam esses departamentos em sigla. Então, numa prefeitura, a SAD é Secretaria de Administração, a SEMI é Secretaria de Educação, e assim a estrutura daquela instituição ela é conhecida por sua sigla. Esse estudo diz que quando uma organização é conhecida somente pela sigla que ela adota, significa que ela virou um dinossauro. Ela só olha para dentro. Ela não tem mais uma comunicação para pessoas que estão fora daquele habitat, que estão fora daquela situação. Então, certas igrejas, quando ela faz uma proclamação dizendo nós vamos ter a festa de tal coisa, ela coloca uma sigla bem grande. Ela presume que todo mundo sabe o que significa aquela sigla, mas só quem é de dentro entende aquela sigla. Significa que ela se fechou. E a igreja como um todo, a igreja, principalmente a igreja mundial, a igreja brasileira não é diferente, ela se fechou para dentro do tempo e espaço físico. Com a pandemia, a igreja é obrigada a sair do templo. Ela é obrigada a ficar em casa e encontrar uma outra forma de se comunicar, e aí apareceram as lives. Algumas igrejas estão resistindo isso, porque elas entendem somente uma igreja que se reúne num dado local. Seria como a igreja de Jerusalém rejeitar o que Deus estava fazendo, Deus mandando uma perseguição para o povo fugir e não morrer, e o povo ficar para morrer. Muitas igrejas estão congregando, obrigando seus membros a congregarem numa situação de pandemia, possibilitando a condição deles se infectarem mutuamente, quando os hospitais estão com 70%, 80%, 90% de ocupação. Por quê? Porque a pessoa está aferrada, que Deus só trabalha daquele jeito, no espaço físico de um tempo. A pessoa não consegue um trabalho ou entender que incremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. O grande dilema da igreja hoje é que ela foi para a sua casa, mas como não houve discipulado, como não houve instrução, quem está em casa tem pouca base bíblica para poder ensinar o outro. Por quê? Porque aquela liderança centrada em si mesmo, ao invés de produzir líderes dentro da igreja, ela fazia com que todos se voltassem para ela e ficassem dela dependente. É por isso que a igreja hoje, quando ela se espalha por causa de uma pandemia, quando ela tem que ficar em casa, ela se sente desabilitada a fazer a sua obra, porque ela não foi ensinada a depender de si mesmo e da sua experiência com Deus. Ela foi todo o tempo ensinada a depender do pastor e somente se alimentar, sem nunca passar aquilo que ela estava recebendo para outro, fazendo discípulos. Então o drama hoje da pandemia não é o fato das igrejas estarem fechadas. O drama hoje da pandemia não é o fato de não termos culto presencial. O drama da pandemia no meio cristão é que os membros das igrejas nunca foram preparados para o desenvolvimento do seu próprio ministério. E assim, eles se veem na necessidade de terem que buscar o aprendizado por si mesmo, visto que agora o pastor não tem mais o tempo hábil de lhes ensinar. Geralmente acontece isso. Em tempo de paz, quem vive em tempo de paz, ele não prepara o exército para a guerra. Quando a guerra chega, o exército está indisciplinado e não consegue vencer uma batalha. Na verdade, o tempo de paz é uma preparação para a guerra. O tempo em que a igreja esteve congregada devia ter sido o tempo de preparação dos membros da igreja para um tempo em que a igreja não congregaria mais por alguma razão. Por isso que Deus aqui, como a igreja, naquela época, a igreja primitiva, era ensinada na doutrina dos apóstolos, quando eles foram dispersos, eles iam levando a palavra de Deus. Pai, nos ajuda a entender a fraqueza da igreja moderna. Porque, Senhor, a nossa fraqueza não está em que o mundo tornou as coisas mais difíceis,
está em que o teu povo não foi capacitado para enfrentar a dificuldade do mundo. Nos ajuda, Senhor, a despertar, para que nós possamos nos capacitar, a fim de que possamos desenvolver o ministério que o Senhor tem nos chamado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. O candelabro, Atos capítulo 8, o versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava no cárcere. Note uma coisa. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele escreveu: importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. No outro lugar ele escreveu: todo aquele que quiser seguir a Cristo piamente padecerá perseguição. No outro lugar, João escreveu que o mundo nos odeia. No entanto, quando nós nos relacionamos com o mundo que nos cerca, em período de paz, isto parece não acontecer. A gente tem uma convivência, ou tinha uma convivência pacífica com os nossos vizinhos. Eles não se importavam se a gente era crente ou não. No entanto, a situação está mudando. Por que a situação está mudando? Note que isso aqui é a igreja. No entanto, quem participou comigo no módulo Israel, o povo escolhido de Deus, eu falei da inflexão da história. A inflexão é uma curva matemática que você passa do número positivo para o número negativo. Ou seja, quando acontece um determinado evento, muda radicalmente a história por causa daquele evento. Um exemplo, o derrubar das Torres Gêmeas. A partir do momento que aquelas torres caíram, a política mundial nunca mais foi a mesma. Ela foi moldada a partir daquele evento traumático. Isso é para o mundo. Para a igreja, o evento de maior mudança na história é um evento que aconteceu em 1948. Nesse ano, Israel se tornou nação. Agora, observe uma coisa. O que mudou a partir de 1948, em que Israel se tornou uma nação? O que é que mudou? Várias coisas mudaram. Mas deixe-me dizer a maior mudança que a igreja não percebe. Desde que Israel se tornou uma nação, Deus não precisa mais da igreja na terra. Olha o que eu estou dizendo. Desde que Israel se tornou nação, Deus não precisa mais da igreja na terra. O que quer dizer isso, César? Significa que se Deus arrebatar a igreja, se Deus ressuscitar os mortos e arrebatar os vivos, Israel permanece na terra dando testemunho de Deus. Então Deus nunca fica na terra sem um testemunho vivo. Antes, somente a igreja dava testemunho porque Israel estava espalhada entre as nações. Mas hoje, nós temos o testemunho de Deus na igreja e o testemunho de Deus em Israel. Deus tem muitas promessas para com Israel e elas estão se cumprindo. O que eu quero dizer com isso? É que quando Israel se tornou uma nação, nós estamos falando aqui de Saulo perseguindo a igreja. Quem vai acompanhar o estudo do Apocalipse comigo vai descobrir que a partir de 1948,
o volume de demônios que Satanás manda descer da terra para o céu aumenta vertiginosamente. O que eu quero dizer com isso? Que se você precisava de um poder 10 antes de 1948 para ganhar uma alma para Cristo, depois de 1948 você precisa de um poder 100. Você precisa de muito mais sabedoria, de muito mais poder, de muito mais argumento, porque o mundo está se preparando para a vinda da besta e do falso profeta. Nós estamos no limiar do maior conflito espiritual jamais visto. Então, isso que nós estamos lendo, que Saulo assolava a igreja, nós já estamos vendo na nossa época e nos nossos dias setores da sociedade se fechando para o evangelho. Hoje não podemos mais levar uma Bíblia numa escola, hoje não podemos mais fazer uma oração no espaço público, hoje não podemos mais pregar livremente numa esquina, tem que pedir autorização do poder público. Com a pandemia sequer podemos congregar dentro de um templo. Então tudo está mudando radicalmente. E quando a situação muda radicalmente, é preciso também mudar a estratégia, mudar a forma de agir, mudar o entendimento da realidade. Porque caso contrário, nós não conseguiremos cumprir a tarefa que nos é dada. Hoje, a maior necessidade da igreja é se preparar para a volta de Jesus. Você vai dizer, César, mas desde todos os tempos, a igreja tem se preparado para a volta de Jesus. Então, eu vou citar um texto do Apocalipse, e você vai dizer se você percebe a igreja preparada para a volta de Jesus ou não. Apocalipse capítulo 22 diz assim: o Espírito e a noiva diz, ora vem Senhor Jesus. Eu não sei se você percebeu, eu citei dois personagens. O Espírito e a noiva diz, ora vem Senhor Jesus. Aí você diz assim, César, a noiva é a igreja. É verdade, a noiva é a igreja. Mas quando nós comparamos a noiva do Apocalipse 22 com o que Paulo fala aos Gálatas, ele diz, eu sinto de novo dores de parto, para Cristo ser formado em vós, em vocês, porque eu estou preparando vocês como uma virgem pura ao Cordeiro. Então, se a noiva é quem fala, ora vem Senhor Jesus, e Paulo diz que esta noiva é alguém transformado pelo poder de Deus, então nós precisamos mudar a nossa forma de perceber a obra de Deus. Eu tenho uma frase que eu por muitos anos eu tenho repetido ela, eu tenho usado ela como um refrão, e depois eu percebi que eu tinha que acrescentar alguma coisa nela. Essa frase é, conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Esta é a maior necessidade da igreja em preparação para a volta de Jesus. Porque se a igreja for transformada na imagem de Cristo, ela se qualifica como a noiva que clama, ora vem Senhor Jesus. Numa pandemia como essa em que estamos vivendo, a conclusão que a gente chega é que a terra não é um lugar bom de se viver. Nós temos que ir para casa. Nós temos que pedir para Jesus voltar rápido. Nós temos que orar, ora vem Senhor Jesus. Mas para orar numa expressão que as pessoas usam, nessa vibe, nós temos que estar ligado na posição daquele clamor. A noiva clama, ora vem Senhor Jesus, e aí Paulo diz que nós temos que ser transformados, Cristo tem que ser formado em nós. Pai, nos ajuda a entendermos que esse é um tempo em que a perseguição aumenta. Esse é um tempo. A gente viveu em tempo de paz por muito tempo. E a gente não percebe as pessoas que morrem por causa de Cristo. Aqui temos Estevão. Estevão foi apedrejado.
ele morreu apedrejado e a igreja se reuniu chorando por ele. O livro ele passou preso 14 anos por amor a Cristo. Ele morava num país satélite da Rússia, se eu não me engano é a Romênia. Ele era pastor numa cidade, e num determinado dia houve um golpe de Estado, houve uma intervenção, e aquele país da noite para o dia se transformou num país comunista. Ato seguinte, todos os pastores daquela cidade foram chamados em um auditório pelos membros do Partido Comunista, e tinha centenas de pastores naquela sala. O Partido Comunista deu o seguinte recado para todos os pastores: vocês só podem pregar a Bíblia nos termos que a gente considera possível. Certas mensagens da Bíblia não podem mais ser faladas. E aí ele deu o script que cada pastor poderia, na sua congregação, falar da Bíblia. Este homem estava sentado naquele lugar com sua esposa do lado. A sua esposa olhou para ele e disse assim: eu não acredito que o meu marido vai ficar quieto diante do que eles estão impondo. Aquele pastor, pela exortação da sua esposa, se colocou de pé e disse para a liderança do Partido Comunista daquele lugar de que ele não mudaria uma vírgula no evangelho que ele pregava. Terminada aquela reunião, aparentemente não estava acontecendo mais nada, ele voltou com sua esposa para sua casa. Quando ele chegou na porta de casa, a polícia do Partido Comunista chegou junto e o prendeu. E ali começou uma jornada em que ele foi preso por 14 anos, e acho que o nome do livro é Torturados por Amor a Cristo. Esse homem foi torturado por 14 anos. Ele conta que nesses 14 anos em que ele foi torturado, muitas vezes os torturadores dele caíam em desgraça no Partido Comunista, eram presos e colocados na mesma cela em que ele estava. E ele tinha que amar aquele que o havia torturado e evangelizar, ganhando aquela pessoa para Cristo. E assim, ele ganhou muitas pessoas que ao longo de 14 anos lhe torturaram e caindo na desgraça do partido, compartilhar a mesma cela que ele. Certa feita, o Partido Comunista armou uma cilada. Os comunistas daquela cadeia onde ele estava armou uma cilada para todos os pastores. Eles colocaram todos os pastores na mesma sala. E os pastores começaram a ter discussões doutrinárias entre eles. E os ânimos foram aferrecendo, aumentando, e eles estavam quase em ponto de brigar entre eles naquela cela. E aí, este homem que foi preso por amor a Cristo se levantou e disse assim: todo ponto de vista é um ponto de cegueira. Vocês devem amar uns aos outros e não ficar discutindo a doutrina aqui entre vocês. E assim esse homem ficou preso por 14 anos, depois ele foi liberto e ele viajou o mundo anunciando a Cristo. O que eu quero dizer com isso? É que muitos de nós estão literalmente morrendo por causa da obra de Deus. A obra de Deus, nós somos colocados como ovelhas levadas ao matadouro, e muitos de nós vamos sofrer a perseguição. Certa feita, eu li a respeito do pastor Paul Yong-cho, David Yong-cho, na Coreia. E naquele livro em que eu li na década de 80,
ele dizia que ele discipulava a sua igreja fazendo células, como muitas igrejas hoje têm células. Mas ele tinha algo em mente. A Coreia do Sul fica do lado da Coreia do Norte. E a qualquer momento pode haver uma guerra. A Coreia do Norte pode invadir a Coreia do Sul. E assim, todo o povo de Deus que está na Coreia do Sul ser perseguido. Então o pastor Paul Yong-cho, ele dizia que ele capacitava os membros da sua igreja para que, se houvesse uma perseguição naquele país, todos estivessem habilitados a continuar ganhando almas para Cristo, porque eles tinham o treinamento necessário, não dependendo do pastor presidente. Aqui está esses homens piedosos enterrando um homem que foi apedrejado. Nós temos que levar isso em conta. Porque muitas pessoas reclamam comigo de que quando eu ministro a palavra de Deus, eu entrego um grande volume de material. O volume de material que eu entrego em cada ministração poderia ser 10% do que eu falo. E ainda assim eu teria o suficiente para falar por 1 hora. Mas por que que eu sempre entreguei mais material, todo o material que me era possível entregar em um determinado período de tempo? Porque eu não sei se essa é a última vez que nós vamos nos falar. Eu não sei se da noite para o dia pode surgir uma perseguição. Eu não sei, quando você ficar sozinho numa cela, se o que você conhece da Bíblia é suficiente para você não perder o ânimo e suportar uma tortura. Então eu sempre entrego tudo que eu sei num dado contexto, porque pode ser a última vez e as pessoas precisam estar aptas a lutar por sua fé no meio de uma perseguição. Então nós temos que ter na nossa mente o sentido da história, porque hoje nós vemos a igreja lutando por um tempo de paz, querendo fazer um presidente cristão, querendo fazer leis favoráveis, constituindo partidos políticos. Então, a liderança da igreja perdeu seu foco. O papel dela não é a se ajustar no mundo que ela vive. O papel dela é preparar a noiva para encontrar o cordeiro. Então nós temos que entender qual é de fato a nossa prioridade, porque muitos de nós vão perder a vida por causa de Cristo. E quem está passando por isso, como Estevão que foi apedrejado, precisa estar preparado para uma hora como esta. Pai, nos ajuda a entender os tempos proféticos. José, Senhor, ele discerniu um tempo de paz para preparar toda a nação do Egito para um tempo de fome. A gente quer viver com a paz, mas não quer conviver com os dias difíceis de perseguição. Pai, nos ajuda a entender que isso não depende de nós. O contexto da história pode mudar a qualquer instante. Nós é que temos que estar preparados para todo tipo de realidade. Nos ajuda a entender isso. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para Atos capítulo 8, versículo 1, a nosso altar de cobre. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Note uma coisa. Nós estamos passando por um tempo fazer uma contra-jogada para conseguir criar uma condição para as trevas prevalecerem contra a luz. A Bíblia fala que a igreja é a luz do mundo, mas Jesus disse que a luz pode ser colocada debaixo da mesa e perder a capacidade de iluminar.
Isso significa que nós estamos vivendo em uma era em que a igreja está perdendo a capacidade de ser uma referência para esse mundo que a cerca. Por que, César? Porque se o sal for insípido, quer dizer, se a igreja perder o seu sabor, ela perder a unção do Espírito, ela perder a doutrina dos apóstolos, ela perder a comunhão do corpo, ela não tem mais nada. Quando a palavra de Deus é dita à igreja de Laodiceia, Jesus disse: você não é quente e nem frio, é morno. Eu vou vomitar você da minha boca. Então nós podemos chegar na época mais perigosa da história, e que a igreja, como a grande igreja de Cristo, ela perde a sua capacidade de salgar a terra e de iluminar o mundo. E quando isso acontece, as obras das trevas ocupam espaços que não ocupavam antes. E ao acontecer isto, a sorte de cada um de nós pode mudar radicalmente. É por isso que quando estudamos a palavra de Deus, nós não estamos estudando a palavra de Deus para sermos bem-sucedidos. Nessa visão de igreja, a igreja é corpo, e dentro da igreja, aonde tem o profeta, o evangelista, o pastor, o apóstolo e mestre trabalhando com os membros da igreja, nós vamos encontrar um crente rico, muito rico, mas também vamos encontrar um crente pobre, muito pobre. A visão que tem se introduzido na igreja é que o crente pobre, muito pobre, tem que ser rico, muito rico, e que as pessoas têm que buscar mudar o seu status social, sempre se elevando. Mas Jesus disse: o pobre você sempre terá entre vocês. Com isso, o que tem que ser desenvolvido na igreja não é o pobre ficar rico, nem o rico permanecer rico e não ficar pobre. Isso é contingência da vida. Collor levantou de mau humor e ele fez com que o Brasil inteiro, todas as pessoas do Brasil, ficassem com R$50 na sua conta bancária, e ele nivelou todo mundo por aquele montante de dinheiro. Então, da noite para o dia, você pode ter um monte de dinheiro no banco e ficar pobre, porque um presidente levanta de mau humor e ele captura a poupança de toda a nação e cada um fica com R$50 na conta. Então, o que a gente tem que entender? É que a realidade que a gente vive não é a realidade que vai perseverar para frente. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que buscar todo o tempo possível para entrar na palavra de Deus, aprofundar na palavra de Deus, conhecer, levando em conta que quando chegar uma perseguição, você não terá alguém para lhe ensinar, você não terá alguém para lhe pastorear. Como acontece hoje quando a igreja, o templo físico é fechado pelo governo e cada um está na sua casa, e muitos nem sabem fazer um culto em casa, muitos nem sabem como ensinar a palavra aos seus filhos, à sua esposa ou ao seu esposo. Então a igreja, ela tem que entender que ela precisa estar preparada para um tempo desse. Saulo consentia na morte de Estevão. Vai chegar uma hora que o governo vai consentir na morte de um crente. E será que nós estamos preparados para uma hora como esta? Será que o conhecimento que temos na Bíblia é suficiente para entendermos a realidade e enfrentarmos ela a duras penas? Será que estamos preparados para, do dia da noite, a nossa posição social cair vertiginosamente, a nossa renda, como muito está acontecendo na pandemia, em que as pessoas estão perdendo seus empregos, empresas estão fechando, e as pessoas estão precisando desesperadamente da mão de Deus, da ajuda de Deus? O autor aos Hebreus diz que nós devemos buscar a Deus para ser ajudado em tempo oportuno. Hoje a gente paga por não ter buscado a Deus, e quando chega esse tempo que é oportuna a interveniência de Deus, a gente não conhece esse Deus o suficiente para perceber como é que ele nos ajuda. Aqui, ele não ajudou Estevão. Estevão morreu apedrejado. Nesse sentido, aparentemente ele não ajudou Estevão.
Mas os homens piedosos enterraram Estevão e a obra de Deus continuou. E nós? Como é que nós nos enquadramos nesses tempos estranhos, nesses tempos difíceis, nesse tempo em que o volume de perseguição aumenta? Estamos preparados para esta hora? Pai, nos ajuda a entender que a paz aparente que vivemos pode não ser assim indefinidamente. Que pode haver uma grande mudança, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, estar preparado para mudanças vertiginosas. Da noite para o dia, as coisas podem realmente ficar muito difíceis para um crente. Que a gente esteja preparado para horas como esta. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Eduardo, Lídia, muito bom ter vocês comigo nessa manhã com Deus. Se você está assistindo esse vídeo depois, me ajuda nesse ministério. Venha fazer parte da minha conta no Instagram, seja meu seguidor, vamos dar relevância a esta conta. Pegue o aviãozinho, mande para todos os seus amigos essa mensagem, me ajude a despertar o povo de Deus para esta hora. O meu papel aqui é ensinar tudo o que eu sei da palavra de Deus, porque eu não sei do dia da manhã, eu não sei se esta será o nosso último encontro, eu não sei se as coisas ficarão mais difíceis do que já são, mas eu sei que se a gente tiver conhecer o nosso Deus, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Que você tenha um bom dia abençoado na presença de Deus.